Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, do verso 62 até o final do capítulo, verso 66. Mateus, capítulo 27, do 62 ao 66. A palavra de Deus diz: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Amém. Senhor nosso Deus, aqui estamos em Tua casa, Pai, e temos uma necessidade que é comum a todos nós, o alimento da Tua palavra. Nós precisamos desse alimento, Pai. Ele fortalece a nossa vida, Ele dá direção que só o Senhor pode dar, Ele quebra cadeias, Pai, Ele liberta. Essa é a Tua palavra, a verdade. E nós queremos mais e mais conhecer esta verdade, para sermos livres de qualquer erro, de qualquer engano que venha manchar o nosso coração. Fala conosco, por isso eu te peço, mais uma vez esta noite, Pai. Queremos te ouvir, precisamos te ouvir, e que o poder do Espírito Santo ministre a palavra do Senhor aos nossos corações. Que a minha vida seja um instrumento do Senhor. Dá-me a unção, usa-me agora, Pai, para ministrar de acordo com a Tua vontade e que ela se cumpra esta noite na vida de todos nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está um texto no Evangelho segundo Mateus que traz um pequeno detalhe a respeito da morte de Jesus e do que aconteceu depois dela. É um pequeno detalhe contado aqui por Mateus, uma atitude dos sacerdotes, dos fariseus, após a morte de Jesus. Eram homens religiosos, eram os principais da religião, os sacerdotes. O texto diz aqui, no versículo 62, os principais sacerdotes e os fariseus, aqueles que eram mais zelosos com relação à lei, com relação à fé, à religiosidade. Eles estavam nesse momento, depois da morte de Jesus, muito preocupados em guardar o sepulcro, o lugar aonde Jesus foi sepultado. E eles estavam preocupados porque achavam que o corpo poderia desaparecer e então iriam dizer que Jesus ressuscitou, como ele mesmo havia predito, e isso traria problemas para eles. É interessante pensar nessa preocupação, porque eles, apesar de religiosos, apesar de serem os principais sacerdotes, estavam tão distantes de Deus. Foram os responsáveis diretos pela morte de Jesus. E agora estavam preocupados em guardar o seu túmulo. Pessoas que deveriam ser tão espirituais estavam num outro oposto, completamente afastadas do Senhor. Podemos dizer que eles eram pessoas mortas, como todos, mortos nos seus delitos e pecados. E o que vemos aqui são mortos preocupados com um morto, chamado Jesus. Para eles era apenas um morto que estava ali sepultado, e eles também mortos espiritualmente, muito preocupados com o que poderia acontecer com aquele corpo, o corpo daquele morto que eles conheciam por nome de Jesus. E no versículo 66,
Diz então o que eles fizeram com a autorização de Pilatos, que forneceu a eles uma guarda, né? Diz assim: indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Eles colocaram pessoas de guarda na porta do túmulo, selaram muito bem aquela pedra que tampava ali o túmulo, e foi essa a providência que eles tomaram. Mortos se preocupando com um morto, não é? Mas além disso que está escrito aqui, queridos, a gente vê também os próprios discípulos de Jesus em algumas atitudes um pouco estranhas depois da sua morte, entre a sua morte e a sua ressurreição. Porque os próprios discípulos de Jesus, segundo a narrativa dos evangelhos, nesse momento em que Jesus está sepultado, parece que eles também não tinham muita esperança de que a promessa de Jesus fosse se cumprir e que ele realmente ressuscitaria. Parece que a cruz, a morte e aquele sepulcro seria realmente o final da história de Jesus, até para os próprios discípulos que não mostravam nenhuma esperança. A leitura dos evangelhos a respeito da morte de Jesus, enquanto ele não ressuscita, todos eles mostram esse quadro. Mostram as mulheres chorando, os discípulos amedrontados, sem saber muito bem o que fazer, o que vai ser agora. É esse o quadro que é mostrado ali. Ninguém esperava, de fato, né, que os ministérios de Jesus, cheio de milagres, cheio de palavras maravilhosas, fosse terminar daquele jeito. Os próprios discípulos que andaram com ele, caminharam com ele, ouviram suas palavras, estavam tristes, a Bíblia diz, amedrontados, cabisbaixos, porque Jesus, nesse momento, está agora com o seu corpo dentro de um túmulo. E o que isso tem para ensinar para a gente? Pessoas que conheceram Jesus tão de perto, né, estavam agora vivendo esse estado porque Jesus estava dentro do túmulo. Irmãos, há algumas lições na Bíblia que nós vamos ler aqui através de alguns textos que falam a nós a respeito dessas coisas. É verdade que é bem difícil lidar com a morte. É difícil, irmãos? É uma coisa que a gente não quer, a gente não deseja, né? Embora a gente saiba que vai morrer. Você sabia que você vai morrer? Está chocado com isso? Choquei você agora? Não. Você sabe que vai morrer, né? Embora a gente não queira lembrar disso. A gente não está fazendo a menor questão nem de preparar esse momento, né? Ninguém aqui está afim disso. Mas é uma verdade, é uma certeza. Ontem, por acaso, eu cheguei de trabalho, liguei a televisão, coisa que é raríssimo acontecer. Não sei por que liguei a televisão. E aí está lá um programa, passando num canal que eu também não me lembro, religiões falando sobre a morte. Eu falei, opa, já sei porque eu liguei a televisão, né? A palavra já estava preparada. Aí está lá. Vários religiosos, né, de várias religiões, judeus, macumbeiros, espíritas, de tudo que você imagina, só não vi um crente. Pelo menos até onde eu vi o programa, não tinha um crente falando. Tinha até católicos, cada um trazendo a sua visão da morte. Por que a gente morre? Qual o problema da morte e tal. E realmente a morte ela é chocante, porque é uma certeza e ao mesmo tempo uma angústia, porque não sabemos lidar com ela. E quando perdemos alguém, é claro que é alguma coisa complicada. E a reação dos discípulos, a reação das mulheres que choravam diante da morte de Jesus, é a reação natural de todas as pessoas que têm coração, né? Todas as pessoas que sentem alguma coisa, é normal que elas sintam tristeza diante da morte. E naquele momento, no coração de todos aqueles que conheceram Jesus, só havia lugar para tristeza. É normal a tristeza nessa hora? É normal. Só que, irmãos, a Bíblia diz que nós, cristãos, temos uma esperança. Amém?
uma esperança viva. Qual a esperança que eu tenho em relação à minha morte? Ressuscitar para a vida eterna. Não é isso que a Bíblia fala? Ou seja, Jesus ressuscitou, não ressuscitou? Você crê nisso? E eu também vou ressuscitar. Você também que crê em Jesus. É a mesma esperança, baseada na mesma promessa, a palavra de Deus. Quem fez a promessa? Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Jesus também prometeu aos seus discípulos que ele iria ressuscitar. Mas naquele momento ninguém estava lembrando disso, ninguém estava lembrando das suas palavras. Ninguém estava atentando para que o fato de que aquela morte não era definitiva. Então é interessante como uma coisa ruim pode, de repente, transformar a nossa vida, a nossa fé, a maneira da gente olhar as coisas. E foi o que aconteceu com essas pessoas. Todos eles ficaram perturbados com aquilo. Veja, Mateus capítulo 20, um pouco antes aí do texto que a gente estava, no versículo 18 e no versículo 19, a Bíblia diz assim: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Acabou aqui o texto? Não. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Não é isso que está escrito aí? O que Jesus disse para os discípulos? Disse tudo. Contou o final do filme. É o que o pessoal chama de spoiler hoje em dia, né? Revelou o que ia acontecer no final da história. Jesus disse: nós estamos indo para Jerusalém, vai acontecer isso assim, 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 serei entregue, açoitado, escarnecido, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressurgirei. Parece que a tristeza faz com que a gente esqueça uma parte da história. Todos esses que estavam tristes, com medo, chorando, ouviram essa palavra, sabiam dessa promessa. Mas a reação que a gente tem diante de um choque faz com que a gente esqueça algumas coisas que são importantíssimas, que não podiam ser esquecidas. E isso aconteceu até com os discípulos de Jesus. A visão da cruz, muito escandalosa, né? A Bíblia diz que a cruz é escandalosa, irmãos. Há um escândalo naquilo que aconteceu. A visão daquele sangue, daquele sofrimento, daquilo tudo, impregnou de tal forma a mente, o coração dos discípulos, que eles esqueceram essa frase final: mas ao terceiro dia ressurgirá. Foi tão chocante a visão da morte que eles de repente esqueceram aquilo que foi dito. E o que acontece conosco? A mesma coisa que acontece com os discípulos. Eles são gente como a gente, nós somos gente como eles, né? A mesma coisa. A gente tem a tendência de esquecer certas coisas da palavra de Deus por causa das circunstâncias adversas da vida. Parece que dá um branco na mente, né? Você conhece a palavra, você sabe o que Deus falou, você conhece as promessas, mas na hora que a coisa aperta, na hora que a realidade é crua, parece que a gente simplesmente esquece. Foi o que aconteceu com esses discípulos. E aí, o que é isso? O que significa esse esquecimento? Esse esquecimento significa que nós somos guiados por aquilo que nós vemos. Mas não devia ser assim. Concorda que a definição bíblica de fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não são vistos, que não se veem? Então a fé não é em algo que eu vejo, mas a gente acaba sendo guiado pelo que a gente vê. O que eles viram? Jesus ensanguentado, maltratado, aquele sofrimento, morreu, expirou. Foi isso que eles viram. Isso que eles viram foi mais forte do que aquilo que eles deveriam crer. A nossa fé não é no que a gente vê. A nossa fé não é no visível, irmãos. Então é uma lição que deve ficar para nós, que nós não podemos viver pelo que vemos, mas pelo que cremos.
Por que a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé? Porque a fé é baseada no que eu não vejo. A Bíblia não diz que o meu justo viverá baseado no que ele vê, no que ele vê das evidências, no que ele vê das situações, mas diz que o meu justo viverá pela fé, algo que ele não vê, algo que não é visível nem palpável. E aí, quando isso acontece, nós fazemos iguais os discípulos. Sabemos, conhecemos, ouvimos, lemos, está escrito, mas na hora que a coisa aperta, a gente tem o mesmo sentimento. E veja, essa certeza, ela deveria trazer paz, não é? A certeza, a fé, deveria trazer paz para o meu coração. Sim ou não? Fé, eu acredito, eu confio em Deus, eu confio na promessa que Ele fez, eu confio nas palavras que Ele disse. Então eu estou passando uma grande tribulação, mas eu confio, então eu tenho paz. Eu não entro em desespero porque eu tenho paz. Se isso não acontecer, o que entra no lugar disso? Entra a dúvida. E junto com a dúvida entra o medo, entra a dor e entra o choro. Não foi o que aconteceu com as mulheres e com os discípulos? A Bíblia diz que as mulheres choravam e que os discípulos estavam atemorizados. Por quê? Porque ao invés da fé, da certeza de que a palavra iria se cumprir, de que a promessa iria se realizar, o que entrou no coração? A dúvida. É como alguém que diz assim, é muito comum as pessoas falarem: eu só acredito vendo, né? Muita gente fala isso. Entra a dúvida no coração, porque a realidade aparece meio que nua e crua diante da gente. Eles ouviram Jesus dizer: olha, no terceiro dia vou ressuscitar, vou sofrer, vou isso, mas no terceiro dia. Mas aí na hora, o que eles veem? Uma cena pavorosa. Sangue pingando, escorrendo para todo lado. O homem pega uma lança e enfia no lado de Jesus e sai sangue, sai água. Uma coisa chocante demais. Eles veem Jesus dizendo: Pai, entrega o meu espírito, está consumado, e pende a cabeça e morre. A visão é muito chocante. Então vem a dúvida. A dúvida é o contrário da fé, irmãos, entende? Enquanto a fé é a certeza, a dúvida é o contrário da fé. Na cabeça dele é o seguinte: será mesmo? Eu sei que ele falou que 3 dias depois, mas, espera aí, maltrataram tanto ele? Será mesmo que daqui a 3 dias esse quadro tão horrível que eu estou vendo diante dos meus olhos vai se reverter? Entrou o quê? A dúvida. Satanás trabalha com a dúvida, irmãos, mas o justo vive pela fé. O justo não vive pela dúvida. Amém isso? O justo vive pela fé, não pela dúvida. Satanás coloca dúvida. Desde Adão e Eva, ele diz: não é bem isso que Deus falou. Não é bem assim que Deus disse. A dúvida entra para você: será mesmo? Será mesmo? Será que é assim? Então, os discípulos, depois que Jesus morreu, qual foi a primeira atitude deles? Se esconderam. Cada um foi lá para um cantinho e ficaram lá escondidinhos, cheios de medo do que poderia acontecer agora com eles. Se fizeram assim com o nosso chefe, o que não vão fazer com a gente? E aí se esconderam todos com muito medo. Por quê? Porque não tinham certeza. Se não tinham certeza, não tinham fé. Concorda comigo? Não, Jesus disse que vai ressuscitar, eu tenho certeza disso. Então não me abalo. Essa é a diferença, irmãos. A fé é a certeza. E esse abalo é uma evidência de que não houve fé. De que o medo tomou conta, de que a dúvida tomou conta. E que isso, se não fosse interrompido, ia perdurar. Foi interrompido pela ressurreição, né? Mas, se não fosse assim, esse seria o estado dos discípulos para sempre. No medo, na angústia, na incerteza em que eles estavam vivendo a partir daquele momento. E aí o que aconteceu na história, irmãos,
é bem interessante também para comprovar o que eu estou dizendo. Leia comigo agora o Evangelho de João, uma outra faceta dessa história contada por João. Capítulo 19, João 19, versículo 38. Está escrito assim, verso 38 de João 19 até o verso 42. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia, retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. O que essa história aqui me mostra? Veja que esse discípulo de Jesus, né, José de Arimateia, ele era discípulo, mas não era muito, né? Porque diz que ele seguia Jesus meio escondido. Era um agente secreto da fé. Ele seguia Jesus, mas ninguém podia saber. Ele estava na igreja, mas ninguém na sua vizinhança podia saber, porque ele tinha medo. Já é uma fé meio estranha essa aí, né? É um discípulo esquisito. Tem medo de ser identificado como discípulo, né? O que diz o texto aqui. E aí, juntamente com Nicodemos, um homem também que foi ter com Jesus à noite, você vê lá em João 3, né, essa história, ele vai conversar com Jesus, Jesus dá aquela palavra maravilhosa a ele, dizendo que é necessário nascer de novo. Ele também, junto com José de Arimateia, os dois vão tratar do corpo de Jesus, né? E pela descrição do lugar onde sepultaram Jesus, é um túmulo novo, onde nunca tinham sepultado ninguém, é um lugar caro. Você sabe quanto custa um túmulo hoje aí, irmãos? Olha, eu também não sei, que há muito tempo que eu não vejo, mas é caro. Vai comprar um túmulo em qualquer cemitério aí, é caro. Uma gaveta é caro, né? Túmulo novo, 0 quilômetro, lugar de ricos. Jesus foi sepultado no lugar de rico. Nasceu no lugar de pobre, né? Mas é sepultado no lugar de rico. Entende isso? E eles gastam dinheiro. Diz a Bíblia aqui que compraram óleos, compraram aromas, né, para colocar no corpo, como costume daquele momento. Aí eu pergunto a você, para que gastar tanto dinheiro num túmulo? Já hoje em dia é uma coisa meio esquisita isso, né? Para que gastar tanto dinheiro num túmulo se o morto não vai desfrutar nada dele? Vai? Hã? O morto vai aproveitar o túmulo, as belezas dele, as coisas que você colocar dentro? Não, não vai. Ainda mais Jesus, que ia usar o túmulo por quantos dias? 3 dias. Para que gastar tanto dinheiro num túmulo, numa preparação de aromas, de perfumes, disso, daquilo, outro? Porque ele ia ficar só 3 dias nesse estado. Mas certamente esses aqui não acreditavam também nisso. Não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam que era uma história verdadeira, era uma promessa de Jesus. Simplesmente, as ações mostram a fé. Entende isso, irmãos? Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu faço. O que tem que acontecer é o que eu faço seja igual ao que eu digo. Mas o que normalmente acontece é que a gente diz uma coisa e faz outra. Mas o que mostra a fé não são as palavras, são as ações. Por isso Tiago diz, a fé sem obras é morta. A fé apenas professada, mas que não se transforma em atitudes de fé, ela não é fé. Então, José de Arimateia e o próprio Nicodemos acreditavam, mas não muito.
Eram discípulos, mas nem tanto. Entende isso? Porque a atitude mostra que, na verdade, não criam. Porque quem crê tem atitude de quem crê. Amém, irmãos? Tem crente aqui essa noite? Deus espera que você tenha atitude de crente. Não só palavra de crente. O problema nosso da igreja hoje é que a gente tem muita palavra de crente. Mas a gente não tem ação de crente. A gente fala como crente, mas não age como crente. E essa evidência está aqui na vida desses dois. Mas olha, apesar de toda a incredulidade dos discípulos, das mulheres, dos principais sacerdotes, dos fariseus, nem digo nada, né? Mas apesar de tudo, a palavra de Deus se cumpriu. Amém? No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Sabe por quê, irmãos? Porque os planos de Deus não dependem nem da minha fé. Veja, a minha fé é algo que Deus deseja. Na verdade, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Mas não é a minha fé que obriga Deus a fazer nada. Nem é a falta dela que impede Deus de fazer o que Ele quer. Está entendendo? Ninguém cria na ressurreição, mas ela aconteceu. Mesmo ninguém crendo. Por quê? Leia comigo Jó 42:2. Você conhece essa palavra? No livro de Jó, lá no final, 42, versículo 2, está escrito: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus não são frustrados. Independente se eu creio, se eu não creio, os planos de Deus não serão frustrados. E contra tudo e contra todos, Jesus ressuscitou como Ele tinha dito e como Deus tinha planejado, as coisas se cumpriram. Agora vamos lá atrás um pouquinho, ver a atitude de novo dos religiosos que nós lemos aqui logo no início em Mateus 27, capítulo 62. Esses homens, os fariseus e os principais sacerdotes, em nenhum momento eles criam nisso. Eles nunca creram em Jesus, nunca creram na sua palavra, nunca confiaram em nada do que ele falou, nada. Mas, mesmo não acreditando, eles mandaram guardar o túmulo. Óbvio, né? A resposta que eles deram é não, porque vai que esses discípulos aí roubam o corpo e dizem que ele ressuscitou, vamos guardar esse túmulo. Qual era o medo deles? Exatamente isso, né? Então eles vão guardar um túmulo de um homem que está morto dentro daquele túmulo. Coloca uma pedra, bota uma turma para guardar, soldados pagos para isso, né? E eles gastam também tempo, dinheiro, recursos para guardar o túmulo de Jesus. A pergunta que isso me leva a refletir: será que a gente também acaba agindo assim em relação às coisas espirituais? Será que a gente também tem gasto tempo, dinheiro, energia para guardar coisa morta? Gente morta? Será que nós temos também gasto tempo e energia para guardar túmulos? Irmãos, eu não sei qual é a importância dos túmulos. Não sei. Porque o importante é o que vai acontecer depois da morte, não a própria morte, não é? Mas será que a gente tem entrado nessa onda de fariseu e de sacerdotes, guardando essas coisas mortas? E aí a gente pode pensar muito sobre isso em relação à nossa fé e às ações que a gente toma em relação à nossa fé. De que maneira eu posso guardar coisas mortas? Se eu estiver preso ao passado, eu estou guardando coisas mortas. Está entendendo isso? Eu preguei aqui semana passada falando de olhar para o alvo, né? Falando da gente seguir em frente, usando aquele texto de Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Não foi isso que Paulo disse? Paulo ensinou isso para a gente, esquecer o que ficou para trás. Mas hoje ainda tem cristão
guardando o que ficou para trás, guardando aquilo que passou, guardando aquilo que morreu. E o que estavam fazendo aqueles homens é exatamente isso, guardando algo que já morreu. E quem guarda algo que já morreu, tem ideia fixa no morto, né? A preocupação deles era o corpo de Jesus. Ninguém pode roubar o corpo de Jesus. Ideia fixa. E aí, amados, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Como é que anda a nossa fé hoje? Será que nós estamos presos a algum passado? Será que nós ainda estamos atrelados a alguém que já morreu? Será que a morte de alguém impede a nossa vida hoje? Como é que nós estamos em relação a essas coisas que são importantes? Porque uma coisa eu quero dizer para você, quem tem vida não se preocupa com a morte. Jesus não disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele te deu vida, amém? Você está vivo? Então você tem que viver a sua vida. E ninguém vive a vida preso ao passado. Ninguém vive a vida preocupado com a morte. Irmãos, existem pessoas que preocupadas com a morte não vivem. Eu conheço pessoas assim. Ela fica preocupada, será que eu vou morrer? Eu digo, é claro que você vai morrer. Que pergunta. Mas é óbvio que você vai morrer. A pessoa fica preocupada, será que eu vou ter câncer? Será que eu vou ter, sei lá, tuberculose? Eu vou ter isso, vou ter aquilo? Eu não sei o que você vai ter, mas você vai morrer. E aí, veja, se isso se torna uma preocupação exagerada, você não vive porque está preocupado que vai morrer. Então a pessoa se priva de um monte de coisa, né? Se cerca de um monte de coisa. Irmão, ainda que você entre hoje num sarcófago, vedado, que não entre ar, bactéria, poeira, você vai morrer. Tá bom assim? Mesmo que você se isole de tudo, de todos, de todo mundo, use luva para cumprimentar as pessoas, bote uma máscara para não pegar o bafo de ninguém, você vai morrer. Mas a gente vivendo assim. Talvez não nesse nível exagerado que eu estou trazendo para você, mas gente ligada ao passado, gente guardando ressentimento, gente deixando de viver o presente, gente deixando de viver a vida abundante, porque está ligado no sepulcro, porque está ligado no cemitério, porque está ligado na cova. Gente deixando de respirar o ar hoje, com medo de se contaminar, com medo disso, com medo daquilo. Preso aos acontecimentos, preso ao passado. A fé, irmãos, é uma certeza. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Então, se nós vivemos, isso é um privilégio dado por Deus. E quem tem vida não se preocupa com a morte. Mas vai chegando um tempo na vida da gente que a gente começa a pensar, será que é agora? Será? Né? Sente uma dor, é agora que eu vou. Sente um problema e, oh meu Deus, e agora? Mas quem está vivo e tem vida, não precisa se preocupar com a morte. Está entendendo isso, irmão? Você tem vida que Deus te deu, então você tem que viver a vida. E não ficar olhando para um sepulcro. Não ficar guardando um defunto, que de repente está aí dentro do teu coração. Um defunto que você carrega. Isso, segundo a Bíblia, tem que ser jogado fora. Paulo diz, vos despojeis do velho homem. Por que ele manda se despojar? Porque ele está aí dentro de você. Tem um velho aí dentro de você, sabia? Arranca esse velho daí de dentro. E começa a viver, irmão. Tem que viver. Não pode ficar com essa coisa de ideia fixa, guardando morto. Veja o que diz a Bíblia em Lucas 9,60, Evangelho. Segundo Lucas, capítulo 9, versículo número 60. Lucas 9, 60. Diz assim, mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque uma pessoa que queria segui-lo, disse assim no versículo 59,
permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus é contra sepultar a família? Não, não é contra. Mas o que estava implícito naquilo é que havia uma preocupação daquela pessoa com essas coisas. Não é que o pai tinha morrido naquela hora e ia sepultar, não, porque ele está pensando, não, deixa meu pai morrer, minha mãe morrer, deixa eu me aposentar, deixa a vida melhorar, deixa eu ficar rico, aí depois eu sirvo ao Senhor. Aí ele diz assim, ó, depois você morreu e não sabe. Você fica programando tudo para depois, e chega o dia de você morrer, e esse depois não chega. Você morre e fica tudo aí. Entendeu isso? O depois não aparece. Por isso Jesus vai e diz para ele assim, deixe os mortos sepultar os próprios mortos. Você, porém, vai e prega o reino de Deus. Qual é a pregação do reino de Deus, irmãos? É que a gente fique preocupado com o defunto? É que a gente fique com medo de morrer? Com medo do que vai acontecer? Irmãos, hoje eu vejo pessoas realmente doentes com essa coisa. Veja, eu não sou super-herói, eu tenho preocupações, tenho cuidados, tenho. Mas eu não deixo de fazer nada por medo. Tem gente, vamos ali, não vou não, porque está tarde. Então morre logo, pô. O que adianta viver desse jeito? O que adianta continuar vivo dentro de casa? Então morre logo. Já está dentro do sarcófago. Vamos passear? Não, está tarde. Não, está perigoso na rua. Então acabou, já morreu, já está enterrado. Se tiver que morrer, morre. Se tiver que morrer, não morre. Eu não vou me expor, não vou fazer bobagem. Eu sei que tem um lugar perigoso, vou evitar. Não vou dar mole, como se diz por aí. Não é verdade, irmãos? Mas não viver, não desfrutar, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não tem vida em abundância quem tem medo. Não vou ali, porque, hoje eu vi a notícia no jornal, de que tem um campeão, não sei de que é ela, não sei se era boliche não, é golfe, eu acho que um campeão de golfe não vai vir para as Olimpíadas, porque está com medo de pegar zika. Pô, parece que está todo mundo morrendo de zika aqui. Morreu muita gente de zika, morreu muita gente de chikungunya, muita gente pegou. Mas eu ainda não peguei, posso pegar, não sei. Mas aí, não vou então para a Olimpíada, porque tem zika. A gente é assim, irmão, a gente deixa de fazer as coisas porque tem medo. E aí, olha, sabe uma coisa? Tudo que você tem medo te persegue e te pega. Sabia disso? Tudo que você tem medo corre atrás de você e te pega. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não tem jeito. Tudo que você tem medo te pega. Estou com medo de pegar a zika. Pega a zika. É impressionante, irmão. Estou com medo de ficar resfriado. Fica resfriado. Não vou comer isso aqui não, porque estou com medo de engordar. Engorda. Cuidado. Mas é um problema, irmãos. Isso é um problema terrível. Quem tem vida não tem medo da morte. Deixe os mortos o sepultar os próprios mortos. O que deve ocupar, então, o meu coração? Para a gente concluir a mensagem. Medo, não. Amém? Medo. Amém? Tchau, medo. Tchau, pavor. Tchau, morte. Não. Viver. Eu não preciso me preocupar com a morte. Olha o que Jesus disse certa vez. João capítulo 11, versículo 25. Conversando com Marta e Maria, que tinham perdido o irmão. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A gente diz assim, mas ainda que morra, eu pensei que crer no Senhor me livrasse da morte. Não, livra. Mas você morre aqui nesse mundo, mas vive no outro. Não, mas eu não quero, eu quero aqui agora. Não é assim que as pessoas pensam? Não, você está doente, vai morrer, mas vai viver com Jesus. Não, mas eu quero viver com Jesus aqui agora. Jesus vira para Marta e Maria e diz assim, olha, fiquem tranquilas, podem ficar tranquilas, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No caso de Lázaro, ele iria ressuscitar Lázaro. Mas essa palavra é para todos aqueles que ele não ressuscitou e que morreram.
de suas doenças, de suas enfermidades, da morte que for, mas todos eles também ressuscitaram e estão com o Senhor. Como ele disse ao ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele morreu naquele dia, mas naquele mesmo dia ele estava com o Senhor no paraíso. Então, por que eu tenho que ter medo? Por que eu tenho que me preocupar? Irmãos, o mundo, o diabo, as circunstâncias, são essas coisas que tentam enfraquecer essas verdades bíblicas. Os discípulos não creram por causa do mundo, do diabo, das circunstâncias, da cena triste, como eu falei para você no início da mensagem. É a mesma estratégia usada hoje contra a nossa fé. O que o diabo mais deseja é tirar a sua fé, já que sem fé é impossível agradar a Deus, e o diabo não gosta de ver ninguém agradando a Deus. Concorda comigo? O que ele vai tirar de você? A sua fé. E como ele vai fazer isso? Com as circunstâncias, com as coisas do mundo. É dessa maneira que ele vai tirar, mostrando um quadro bem tenebroso para trazer medo, para trazer dúvida ao seu coração, para que você simplesmente enfraqueça na fé. Você viu comigo lá em Jó o texto que a gente leu? Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Amém, irmãos? Então eu não tenho do que me preocupar. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Lembra de Isaías 43? Agindo eu, quem impedirá? Você crê nisso? Não fala só. Age como quem crê. Amém? Atitude. Quem crê, assume atitude de quem realmente crê. Então a atitude deve mostrar a nossa fé. Podem guardar o sepulcro, podem colocar guarda, podem selar a pedra. Isso impediu Jesus de ressuscitar? Não. Ele ressuscitou do mesmo jeito. Ele ressuscitou da mesma forma como havia prometido. Ninguém pode impedir a ressurreição. Ninguém pode impedir o plano de Deus para a sua vida. Ninguém pode impedir o que Deus tem preparado para você. Sabia disso? Para que ter medo? Para que ficar preocupado? Para que não viver? Para que ficar angustiado? Para que ficar rodando em volta de um túmulo? Para que ficar assim? Ninguém pode impedir os planos de Deus para a sua vida. E a morte não é o fim para a vida de um cristão. Pelo contrário, é um novo começo. Diz a Bíblia, eu quero ler ainda um último texto contigo, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 ao versículo 58, Paulo nos dá uma palavra tremenda. Ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Ele pergunta, ele desafia a morte. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá o quê? A vitória. Por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, portanto, porque ele diz portanto? Você creu, você disse amém quando eu falei graças a Deus que nos dá a vitória. Você também fez igual Paulo, você diz, onde está a morte, a tua vitória? A minha vitória é maior do que a vitória da morte. Você disse amém. Então ele diz, portanto, sede firmes. Amém? Sede o que mais? Inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Assim que nós devemos ser. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. O que acontece muitas vezes é o contrário. A pessoa passa por um problema, para de servir a Deus. Estou numa luta, para de pregar o Evangelho. Eu perdi alguém, para de fazer a vontade do Senhor. Não! Eu creio, onde está a morte, a tua vitória? Eu creio, graças a Deus, por Jesus Cristo que me dá a vitória. Então eu permaneço firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Porque o meu trabalho não é em vão. Será que o diabo pensava que aqueles guardas, aquela pedra, poderiam impedir a ressurreição de Jesus? Ele ainda hoje tem colocado guardas e pedras no caminho da nossa vida.
tentando impedir a ressurreição que Deus tem para você, tentando impedir que você viva, tem tentado manter você no túmulo, com guardas malignos, com pedras na sua vida, para te manter lá dentro. Mas se Deus te libertou, verdadeiramente livre você é. Amém? Aquele que o Senhor liberta é verdadeiramente livre. Não há cadeias, não há grilhões que possam prender aquele a quem Deus libertou. Deus libertou você? Então o diabo não pode te prender. Não deixe nunca morrer a sua vontade de lutar, de trabalhar. E se alguma coisa se perder, se alguma coisa morrer no caminho, saiba que em Deus tudo ressuscita. Em Deus tudo se faz novo. Todas as coisas são renovadas no Senhor. Na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, em qualquer área, Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. Amém?